Prepare-se para o rock and roll porque o Discovery na Escola vai falar de matemática em movimento em conceitos de trigonometria. Primeiro, vamos voar pelos céus com a ajuda de senos e cossenos em navegação de aeronaves, aprendendo as leis. Depois, vamos saber como os satélites são capazes de rastrear em GPS e triangulação ao redor do mundo. Em seguida, vamos admirar a curva do seno em uma das maravilhas da Mãe Natureza em ondas do mar, medida de amplitude. Vamos olhar as frequências únicas das notas musicais em ondas sonoras, a magia da música. E, finalmente, vamos ver como certas práticas da religião islâmica se baseiam em matemática avançada em A Matemática e os Mouros, Trigonometria na Era de Ouro do Islã. Prepare-se para se mexer com a matemática a seguir. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a lei dos cossenos pode ajudar na navegação de aeronaves? O que acontece com a curva do seno quando sua frequência é aumentada? A qualquer hora do dia, uma aeronave está voando sobre alguma parte do mundo. Conceitos de trigonometria, como as leis dos senos e cossenos, ajudam os pilotos a chegar a seus destinos. Navegação aérea é a ciência de orientar uma aeronave determinando sua posição, curso e distância percorrida. Os navegadores precisam de cálculos precisos para evitar colisões, economizar combustível e cumprir horários. Isso é especialmente importante quando se comanda aviões. Os pilotos contam com instrumentos como o GPS, que fornecem dados sobre sua localização. Ferramentas de alta tecnologia como estas determinam a posição dos aviões e os ajudam a encontrar rotas. No entanto, mesmo com os sofisticados sistemas de navegação, os aviões frequentemente saem das rotas planejadas. As condições do tempo contribuem para isso. Ventos fortes podem tirar um avião de seu curso. Vejamos como a trigonometria pode ser usada para manter um avião em seu curso. Se a rota de um ponto inicial até o destino é uma linha reta e o avião se desvia do curso, nós podemos criar um triângulo. Agora precisamos calcular o seguinte: a quantos quilômetros o avião está de seu destino? Qual é o ângulo da curva que o piloto deve fazer para chegar a este destino? Primeiro, vamos começar descobrindo a distância até o destino, ou B. Podemos usar a lei dos cossenos para descobrir o comprimento de um dos lados do triângulo, se conhecermos o valor do ângulo oposto e dos outros dois lados. Para achar B, precisamos saber o valor da rota planejada, ou A. Quanto o avião voou na nova direção, C, e o ângulo de quanto ele se desviou do curso, ou ângulo B. Vamos supor que a distância do ponto de partida, B, ao destino C era a rota de voo planejada de 1.600 quilômetros. Mas o avião fez um desvio de 15 graus da rota por 30 minutos, voando a 960 quilômetros por hora. Então, se o avião voou a 960 quilômetros por hora durante meia hora, a distância C é de 480 quilômetros. Agora sabemos o comprimento de dois lados do triângulo e o valor do ângulo oposto ao lado B. Usando a lei dos cossenos, podemos inserir os valores na equação b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de b.
Use uma calculadora para descobrir que b ao quadrado é igual a aproximadamente 1.306.778. Portanto, o avião está a cerca de 1.140 quilômetros de seu destino. Agora que sabemos a que distância o avião está do ponto C, podemos encontrar a medida do ângulo que ele deve virar para chegar lá. Para achar este ângulo, θ, precisamos primeiro encontrar a medida do ângulo A. Para descobrir os lados ou os ângulos que faltam de um triângulo, podemos usar a lei dos senos, que diz que os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do ângulo oposto. Como conhecemos o comprimento de todos os lados e o ângulo B, podemos usar a equação seno de A sobre A é igual ao seno de B sobre B. Substituindo os valores na equação, multiplicamos os números. Simplificando, verificamos que o seno de A é igual a aproximadamente 0,3632. Usando uma calculadora, podemos concluir que o seno inverso de 0,3632 é cerca de 21 graus. Entretanto, podemos ver, olhando para o nosso triângulo, que o ângulo A parece ser bem maior do que 21 graus. Isso acontece porque a função seno gera o valor de 0,3632 em dois pontos diferentes em uma curva do seno. A 21 graus e a 180 menos 21, ou 159 graus. Então, a medida do ângulo é de aproximadamente 159 graus. Se o ângulo A mede 159 graus, então θ é 180 menos 159 graus, que resulta em 21 graus. Assim, para que o avião volte à rota original, ele precisa viajar 1.140 quilômetros após fazer uma curva de 21 graus. Sabemos que a navegação de aeronaves ajuda os pilotos a transportar passageiros até seu destino de forma rápida, segura e precisa. E graças à trigonometria, os navegadores têm um método confiável para se manter no curso. Você sabia? Os aviões comerciais Boeing 747 já transportaram mais de 3,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Eles já percorreram mais de 56 bilhões de quilômetros, a distância de 74 mil viagens de ida e volta à Lua. Encontrar caminhos agora pode ser simples graças à tecnologia GPS. O conceito de seu funcionamento pode ser entendido observando-se os conceitos de trigonometria. Estamos sempre em movimento, viajando por terra, mar ou ar. É importante saber onde estamos. Podemos ter esta informação com precisão graças ao Sistema de Posicionamento Global, o GPS. O GPS é um sistema de navegação por satélite usado para determinar uma localização específica em praticamente qualquer parte do globo. Em órbita a mais de 19 mil quilômetros acima da superfície da Terra, 24 satélites enviam sinais aos receptores de GPS em barcos, navios, aviões, carros, ambulâncias e até aparelhos portáteis usados em caminhadas em locais selvagens. Veja como a trigonometria ajuda a explicar os conceitos do funcionamento do GPS. Primeiro, vamos usar o princípio da triangulação para ajudar um motorista que vai de Los Angeles, na Califórnia, à cidade de Nova York. A triangulação é um método trigonométrico de descobrir a distância até um dado ponto usando ângulos e comprimentos dos lados de um triângulo. Suponha que um satélite está a 19 mil quilômetros do ponto A, que representa Los Angeles, e a 20 mil quilômetros do ponto B, que é Nova York. Se o ângulo formado pelo triângulo é de 13 graus, como a triangulação pode ajudar a encontrar a distância entre as duas cidades? Um método é a lei dos cossenos. Quando conhecemos dois lados de um triângulo, A e B, e o ângulo entre eles, θ, podemos usar a lei dos cossenos para descobrir o terceiro lado, representado por C. No nosso exemplo, C é a distância entre Los Angeles e Nova York. Substituindo os valores na equação,
vamos descobrir que c ao quadrado é igual a 20.000 ao quadrado mais 19.000 ao quadrado menos 2 vezes 20.000 vezes 19.000 vezes o cosseno de 13 graus. Simplificando, c ao quadrado é igual a cerca de 20.532.000. Assim, a lei dos cossenos nos diz que a distância de Los Angeles a Nova York é de aproximadamente 4.531 quilômetros. Este foi apenas um exemplo para explicar como funciona o GPS, porque, na verdade, os receptores não medem ângulos. Eles medem a duração dos sinais de satélite. E estes são usados para calcular as distâncias. Quando são obtidas as distâncias entre pelo menos 3 satélites e um receptor, é feita uma trilateração para determinar a posição do receptor. Trilateração é o método usado para localizar um receptor medindo as distâncias de 3 diferentes satélites até este receptor. Vamos dar uma olhada no conceito de funcionamento. Uma distância R1 em quilômetros é medida de um satélite até o receptor. Isso significa que a possível localização do receptor pode ser em qualquer ponto de uma esfera com raio de R1 km em torno do satélite. Um segundo satélite mede a distância R2 km até o receptor. Como se sabe que o receptor está a R1 km do primeiro satélite e R2 km do segundo, ele deve estar em algum ponto da figura formada pela intersecção das duas esferas. Finalmente, de um terceiro satélite é tomada a distância de R3 km. Então, o receptor está a R1 km do primeiro satélite, R2 km do segundo e R3 km do terceiro satélite. Portanto, o receptor deve estar em algum ponto da superfície da Terra no qual as 3 esferas dos satélites se interceptam. Devido às dificuldades de cálculos e à inexatidão da trilateração, o GPS só é preciso até certo grau. Hoje em dia, muitos receptores conseguem localizar um ponto com margem de erro de no máximo 10 metros em segundos, provando que aonde quer que vá, você não pode fugir da matemática. Você sabia? O geocaching é um tipo de caça ao tesouro tecnológica feita por meio de um GPS portátil. As pessoas vão até um local, marcam suas coordenadas, se registram em um log e compartilham as coordenadas na internet. Quem tem GPS pode viajar para achar estes locais ou coisas escondidas, os caches, e registrar seu nome no log. Em janeiro de 2006, havia mais de 200 mil caches ativos em 220 países. O ritmo constante e o incrível poder do oceano convidam surfistas e nadadores a enfrentar suas ondas. Veja como o movimento constante do mar é parecido com as ondas da função seno. Muitas pessoas vão às praias em todo o mundo para apreciar a beleza do mar. Surfistas e nadadores adoram a emoção de enfrentar uma das maravilhas da natureza, as ondas. Mas o que faz uma onda quebrar? Podemos usar o princípio da curva do seno para explicar este fenômeno. Vamos tomar como fórmula para uma curva do seno A, equação y é igual a A vezes do seno BX, onde A e B são coeficientes. Quando A é igual a 1 e B é igual a 1, nós temos a curva básica do seno, mais ou menos assim. Este sobe e desce da função lembra muito as formas iniciais das ondas, ou marolas. Vamos ver o que acontece com a curva quando mudamos os valores de A e B. Quando mudamos o valor de A, a altura ou amplitude é alterada. Neste exemplo, a amplitude é 3. Então, a curva é 3 vezes mais alta do que a curva básica do seno. Se a amplitude é cortada pela metade, a curva fica com metade da altura. Quando mudamos o valor de B, o período, que é o comprimento de onda, também muda. Se B for maior que 1, o período encolhe para menos do que o da curva básica do seno. Se ele for menor do que 1, o período é encolhido. Agora vamos ver alguns dos princípios das ondas. As ondas do mar guardam uma relação matemática. A quantidade de força, P, é proporcional à amplitude da onda ao quadrado, vezes a sua velocidade, C. Mas a força da onda é constante.
Então, uma mudança na velocidade vai causar uma mudança inversa na amplitude. Assim, quando uma onda desacelera, sua amplitude aumenta. Isso é exatamente o que acontece quando as ondas do mar se aproximam da praia. Como o mar fica mais raso, a onda fica mais lenta. Vamos ver como isso afeta o formato da onda. Vamos supor que a velocidade original de uma onda seja 10 metros por segundo e sua amplitude seja de 2 metros. Se a velocidade da onda diminui para metade de sua velocidade inicial, qual será a mudança na amplitude? Como a força da onda não se altera, podemos dizer que as duas expressões são iguais. Para encontrar a nova amplitude da onda, precisamos saber o valor de A2. Podemos substituir os valores conhecidos e fazer a simplificação para ver que A2² é igual a 8. Isso significa que, para manter a força constante e diminuir a velocidade, teremos como resultado o aumento da amplitude de 2 para cerca de 2,83 metros. Portanto, conforme a onda desacelera e fica com metade da velocidade, a amplitude aumenta. Se substituirmos os coeficientes de uma curva do seno pelas nossas variáveis, teremos y igual a A vezes o seno de cx, onde A é a amplitude e C representa a mudança de velocidade, ou o período. A onda original tinha uma amplitude de 2 metros, sem mudança na velocidade, e pode ser representada pela equação y igual a 2 vezes o seno de x. Como a velocidade diminui e a amplitude aumenta, a nova equação da onda passa a ser y igual a 2,83 vezes o seno de meio x. E como podemos ver, a altura da onda aumenta enquanto a velocidade diminui. Quando a onda se aproxima da praia, sua velocidade continua a diminuir e seu tamanho aumenta, até um ponto em que a força do movimento da água faz com que seu pico seja empurrado para frente e a onda se quebre. Às vezes, um grande terremoto submarino pode causar um tsunami, uma série de ondas enormes que chegam à praia. Quando a Terra treme abaixo do oceano, provoca ondulações que parecem pequenas, mas que na verdade são muito longas. Como a energia da onda é constante e a velocidade decresce quando ela se aproxima da parte rasa, as ondas se tornam incrivelmente grandes. Elas podem causar grande destruição quando quebram em terra. Assim como a arrebentação das ondas, outro fenômeno natural intrigante e espetacular, pode ser explorado com a ajuda da matemática. Você sabia? As maiores ondas da Califórnia são geradas por tempestades a centenas de milhares de quilômetros de distância. A maioria das ondas enormes que quebram na costa vem de tempestades que começam perto da Antártica ou no norte do Oceano Pacífico. A música tem sido uma forma de expressão desde os nossos primeiros ancestrais. Embora a música tenha muitas variações, uma coisa que todo gênero musical tem em comum é a matemática dos sons. A música tem uma magia e um poder quase inigualáveis. É um veículo do pensamento e da emoção, e uma expressão universal da humanidade. Seja qual for o gênero musical, a música é sempre uma cuidadosa combinação de sons convertidos em uma linguagem que vai além das palavras. Mas o que é o som? Usamos o termo som para definir duas coisas diferentes: a vibração ou onda sonora que viaja pelo ar até nosso tímpano e o som que de fato ouvimos. Um cachorro latindo, um trovão e moedas tilintando no bolso produzem formas únicas de ondas que geram um som que você pode ouvir. Então, o que torna a música diferente do som comum? Quando desenhadas, as formas das ondas de sons comuns não apresentam nenhum padrão. Já as formas das ondas musicais são periódicas e se repetem formando um padrão, como uma combinação de ondas senoidais. O tom mais puro possível tem a forma de uma curva senoide e uma frequência única. Podemos usar esta equação da função do seno para visualizar a forma da onda em diferentes tons. A
representa a amplitude, que é o tamanho da vibração que nossos ouvidos captam como sonoridade. Quanto maior a amplitude, mais alto é o som. T representa o tempo ou a duração da onda em segundos. E F representa a frequência, que é o quanto a onda se repete. Uma forma de onda com uma alta frequência se repete muitas vezes e gera um tom mais alto. Enquanto uma forma de onda que não se repete tanto tem um tom mais baixo. Estas ondas sonoras têm a frequência de 440 Hz, porque se repetem 440 vezes em um segundo. Este é o tom puro da nota Lá. No entanto, nenhum instrumento musical produz uma onda senoidal pura de uma só frequência. Em vez disso, as formas de ondas são complexas e produzidas como uma coleção de ondas senoidais com amplitudes decrescentes que são múltiplos perfeitos da frequência fundamental. Por exemplo, quando uma corda de violão é tocada, ela vibra como um todo e também em 2 partes iguais, 3 partes iguais e assim por diante. Estes são os chamados harmônicos. Nós ouvimos os harmônicos como um único som, mas a forma da onda é uma complexa combinação de ondas que tem o tom da frequência fundamental. Então, se um Lá for tocado, a frequência que ouvimos poderia ser medida como 440 Hz, mas há também formas de ondas de 880 Hz, 1760 Hz e assim por diante. Vamos produzir uma onda complexa combinando 2 ondas senoidais puras. A onda cor-de-rosa tem uma frequência de 440 Hz. E a onda verde é o segundo harmônico, de 880 Hz, ou 440 vezes 2. Para combinar ondas puras em uma onda complexa, somamos as amplitudes de cada ponto no tempo e se obtém uma onda parecida com esta, que produz este som. Podemos notar que este tom soa mais como uma nota que vem de um instrumento do que a que é dada pelo tom puro. Quanto mais harmônicos se somam à forma da onda, mais cheio será o som ouvido. Já sabemos que a nota Lá tem a frequência fundamental de 440 Hz. Mas se você ouvir um violão, violino ou gaita tocando o Lá, vai notar que cada instrumento produz um som diferente. Embora todas as frequências de ondas vibrem 440 vezes por segundo, o som produzido é o resultado da ressonância através do corpo de cada instrumento. Embora a música seja baseada em matemática de várias formas, ela é muito mais do que isso. A música influenciou nossa sociedade e cultura de forma profunda e vai continuar a evocar fortes emoções em quem a ouve durante muito tempo. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a lei dos cossenos pode ajudar na navegação de aeronaves? O que acontece com a curva do seno quando sua frequência é aumentada? Tente isso. Desenhe um gráfico para mostrar a diferença entre frequência e amplitude. Se quiser saber mais a respeito do assunto, confira os websites indicados. Ao assistir a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como o Islã aplicava a matemática em suas práticas diárias? Como os mouros usaram a trigonometria em sua arte e design? Enquanto a maior parte da Europa mergulhava no caos da Idade Média, a cultura muçulmana florescia no sul da Espanha. Os mouros fundaram instituições de ensino onde escreveram livros e estudaram ciências. Neste período, eles aplicaram seu conhecimento de matemática avançada em sua vida e religião. Durante a tumultuada Idade Média, muitos conhecimentos se perderam na Europa.
A situação não teria mudado não fosse outra civilização que cresceu enquanto a Europa decaía. Em sua era de ouro, o Islã reuniria a aprendizagem de antigas civilizações e construiria sobre elas algo de efeito magnífico. Como resultado, esta civilização ajudou a provocar uma revolução no pensamento, que viria a iluminar o caminho para o renascimento da Europa. O Islã surgiu há cerca de 1400 anos com o profeta Maomé. No ano 610, Muhammad ibn Abdullah era um mercador de 40 anos na antiga cidade de Meca. Muhammad, também chamado de Maomé, teve uma revelação divina. Ele fazia parte de uma grande linhagem de profetas que incluía desde Jesus até Abraão. Alá, que é o nome árabe de Deus, disse a Maomé que ele devia espalhar sua palavra a toda a humanidade. O termo Islã significa submissão a Alá em árabe. Maomé começou a pregar em Meca e baseou seus sermões em sua revelação divina. Maomé foi ameaçado por seus ensinamentos e mandado para o exílio pelos governantes de Meca em 622. Na década seguinte, Maomé continuou a pregar na cidade de Medina e acumulou milhares de seguidores chamados de muçulmanos. Maomé e seus seguidores marcharam sobre Meca no ano de 630 e a cidade tombou sem lutar. Meca é, desde então, o lar espiritual do Islã. Nos séculos seguintes à morte de Maomé, o Islã se espalhou bastante e seus seguidores formaram um vasto império, que se estende do sudeste da Ásia ao norte da África e Espanha. Al-Andalus, atualmente chamada de Andaluzia, foi o território ocupado pelo Império Muçulmano no sudeste da Espanha. Ele incluía as cidades de Sevilha, Cádiz, Córdoba e Granada. Os muçulmanos que se estabeleceram lá eram chamados de mouros. A cultura e a língua dos muçulmanos se misturaram com as da África e da Pérsia, formando o que é considerada a maior civilização da Idade Média. Por volta do século X, mais de 5,5 milhões de muçulmanos viviam na Espanha. Estudiosos muçulmanos produziam enciclopédias de medicina e astronomia e preservavam o conhecimento da Grécia e de Roma. E embora a maior parte da Europa permanecesse iletrada, as instituições de ensino cresciam na Espanha. Da astrologia à zoologia, as ciências avançavam, entre elas matemática, álgebra, geometria e trigonometria. Mas o Império Muçulmano tentou se expandir e logo os cristãos do norte sucumbiram sob seus devastadores ataques. Governantes francos da Gália finalmente detiveram seu avanço no norte da Europa e mandaram os muçulmanos de volta para a Espanha. Por 800 anos, a fronteira entre as nações cristãs e o Islã permaneceu estável. Toledo, especialmente, tornou-se um centro de ensino. Muçulmanos, cristãos e judeus iam e vinham em relativa calma, trocando ideias que alimentaram o renascimento europeu. Sevilha e Córdoba se tornaram as maiores cidades da Europa. Com ruas pavimentadas e iluminadas, elas eram também centros de ensino. Com o tempo, estas cidades tinham centenas de escolas públicas e bibliotecas com milhares de volumes. Estudiosos de toda a Europa cristã podiam estudar textos preservados de grandes civilizações do mundo, além de aprender os avanços matemáticos dos muçulmanos. Ao contrário de outras religiões, os fundamentos do Islã exigiam a invenção e o uso da matemática avançada para orar, observar dias santos e até para refletir o mundo em sua arte e arquitetura. Tudo isso exigia habilidade na resolução de problemas e, acima de tudo, uma matemática inovadora para a prática correta da fé. Os muçulmanos precisam rezar 5 vezes por dia voltados para Meca, sua cidade sagrada, hoje na Arábia Saudita.
Para os que têm fé, este é um dos 5 pilares do Islã. As horas das preces não dependem do relógio, e sim das horas do nascer e do pôr do sol. Sendo assim, para os antigos matemáticos muçulmanos, determinar os horários do nascer e do pôr do sol, assim como a direção de Meca, também conhecida como Qiblá, era crucial, além de complexo. Para os primeiros matemáticos muçulmanos, parecia lógico aplicar os princípios da trigonometria dos gregos para encontrar Meca. Este método é bastante preciso na superfície da Terra quando as distâncias são relativamente pequenas. Este mapa mostra 3 cidades da Arábia Saudita: Medina, Meca e Riad, a capital. Elas formam um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Triângulos retângulos são extremamente importantes, já que ajudam na definição das 3 funções trigonométricas. De Riad, temos que encontrar o ângulo para Meca. A distância de Riad a Meca é de cerca de 790 quilômetros, e a distância de Medina a Meca é de cerca de 325 quilômetros em direção ao sul. Já temos 3 informações importantes: o grau de um triângulo retângulo e o comprimento de 2 de seus lados. Os lados de um triângulo têm nomes especiais no caso de um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros 2 lados são os catetos. A hipotenusa corresponde a 790 quilômetros. O cateto oposto ao ângulo desconhecido tem 325 quilômetros. E o outro cateto, chamado adjacente, tem valor desconhecido. Como estas informações podem ajudar a encontrar o ângulo para Meca? Observe as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Cada uma pode ser definida através de um triângulo retângulo. O seno de um ângulo θ é igual ao comprimento do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é igual ao oposto dividido pelo adjacente. Então, como estas funções podem ajudar a encontrar o ângulo de Riad para Meca? Primeiro identificamos as incógnitas, o ângulo de Riad para Meca, que será representado pelo símbolo θ, e o comprimento do cateto adjacente. Os valores conhecidos são os comprimentos do cateto oposto e da hipotenusa. Usando a função trigonométrica em que o seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa, a solução pode ser encontrada. O símbolo θ é igual ao oposto dividido pela hipotenusa, ou 325 dividido por 790. Como resultado, o símbolo θ é igual a 0,41, ou 41 centésimos. Mas isso é o suficiente para encontrar o ângulo desconhecido através desta fórmula. É preciso usar a função inversa. Dado um ângulo x, a função seno produz um número y, chamado de seno de x. Portanto, dado um número y, a função inversa do seno produz um ângulo x, chamado seno inverso de y. Usando esta fórmula, determinamos que o seno inverso de 0,41 é igual a cerca de 24 graus. Aplicando estas medidas ao triângulo retângulo, finalmente concluímos que o ângulo formado em Riad é igual a cerca de 24 graus. Como Medina está a oeste de Riad, basta usar uma bússola e girar 24 graus em direção ao sul para ficar virado para Meca. Logicamente, os matemáticos islâmicos não tinham calculadoras para achar o seno e o seno inverso. Ainda assim, eles foram capazes de encontrar respostas precisas para estes problemas. Usando os progressos que já haviam sido feitos pelos gregos, os estudiosos muçulmanos foram capazes de criar mais sobre estas bases. Muhyiddin al-Maghribi, um astrônomo nascido em Andaluzia, calculou valores do seno manualmente para cada grau com precisão de 4 casas decimais. Aqui estão outros exemplos em que a trigonometria pode ajudar. Vamos começar novamente por Riad. Desta vez, no entanto, sabemos a direção e não a distância até Medina. Primeiro, vamos nomear os pontos do triângulo. A medida desconhecida é o cateto adjacente. As medidas conhecidas são o ângulo para Riad, 24,3 graus, o comprimento da hipotenusa de 790 quilômetros e o comprimento do cateto oposto, que é 325 quilômetros.
podemos usar a função cosseno para encontrar o valor de x. As variáveis na função cosseno são o ângulo θ, o comprimento desconhecido do cateto adjacente, que é x, e o comprimento da hipotenusa, que é 790. Portanto, o cosseno de 24,3 é igual a x dividido por 790. Simplificando, 0,9114 é igual a x dividido por 790. Multiplicando os lados, x é igual a 720 quilômetros. Portanto, a distância de Riad a Medina é de 720 quilômetros. O próximo exemplo usa a lei dos senos para encontrar valores desconhecidos. Esta lei diz que a razão entre o seno de um ângulo e o comprimento de seu lado oposto é o mesmo para cada lado do triângulo. Nosso segundo mapa mostra 3 cidades do Império Muçulmano: Damasco, Bagdá e Meca. Ao contrário dos exemplos anteriores, estas cidades não formam um triângulo retângulo, então requerem uma interpretação diferente. Usando a lei dos senos, vamos descobrir a distância e os ângulos para Meca de um triângulo de nome MDB. Vamos começar identificando as medidas conhecidas. O comprimento do lado M, que é 756, o ângulo de M, que é 32,7 graus, e o ângulo de B, que é 72,1 graus. Nossos valores desconhecidos são o comprimento de D e B e o ângulo de D. Uma vez que o ângulo M mais o ângulo D mais o ângulo B é igual a 180 graus, encontramos o ângulo desconhecido fazendo uma simples substituição. Portanto, 31,7 mais D mais 72,1 é igual a 180 graus. Somando 31,7 e 72,1, D é igual a 180 menos 103,8. Então, D é igual a 76,2 graus. Vamos montar a equação para encontrar o comprimento de D. Seno do ângulo M dividido por M é igual ao seno do ângulo D dividido por D. Ou seja, D dividido por M é igual ao seno do ângulo D dividido pelo seno do ângulo M. Agora vamos substituir pelos 3 valores conhecidos. D dividido por 756 é igual ao seno de 76,2 graus, dividido pelo seno de 31,7 graus, o que é igual a 1,848. Em termos de variáveis desconhecidas, D dividido por 756 é igual a 1,848. Portanto, o valor de D é 1.397 quilômetros. Agora que sabemos qual é o comprimento do lado D, vamos determinar o comprimento do lado B. Escreva a equação do seno do ângulo B dividido por B é igual ao seno do ângulo M dividido por M. De novo, B dividido por M é igual ao seno do ângulo B dividido pelo seno do ângulo M. O seno de 72,1 graus dividido pelo seno de 31,7 graus é cerca de 1,811. Então, B dividido por 756 é 1,811. E B é igual a cerca de 1.369. Aplicando os cálculos ao diagrama, agora já sabemos as distâncias e os ângulos de Meca em relação a Bagdá e Damasco. Embora no início os muçulmanos tenham usado a trigonometria para ajudar nos cálculos de distâncias para viagens, eles também usaram trigonometria plana para criar seus designs espetaculares. Um dos feitos mais magníficos da Era de Ouro do Islã e prova da maestria muçulmana no design é o Alhambra. Ele é chamado de utopia e sua beleza sem igual captura o olhar e atordoa o intelecto até hoje. Os muçulmanos não pintam figuras de pessoas e animais por acreditar que a reprodução de imagens pode levar à idolatria. Por isso, eles canalizaram sua energia artística na criação de belos e complexos padrões. Ao longo dos séculos, matemáticos e artistas ficaram fascinados pelos designs intrincados e repetitivos, considerados lembretes da unicidade de Deus.
Criar cada telha que se encaixa no complicado padrão e executar o complexo design requer muito conhecimento de geometria e das leis da trigonometria. Construído nos séculos XIII e XIV, o Alhambra é um casamento perfeito entre matemática e arte e um exemplo duradouro do poder e beleza do Islã. Mas um dos maiores feitos matemáticos do Islã teria efeitos de longo alcance: o desenvolvimento da trigonometria esférica. Estudiosos muçulmanos perceberam que, devido ao fato de a Terra não ser plana, a trigonometria plana não seria precisa quando fosse aplicada em longas distâncias. Eles precisariam usar a trigonometria esférica para medir distâncias e ângulos na superfície de uma esfera, uma abordagem muito mais precisa quando se considera pontos na superfície da Terra. Os gregos já haviam feito uma versão da trigonometria para usar em mapas celestes, e os estudiosos muçulmanos interpretaram e aplicaram os conhecimentos dos gregos. Os muçulmanos descobriram que somente algumas funções trigonométricas poderiam ser aplicadas corretamente à superfície arredondada da Terra. Então, a partir do trabalho dos gregos, eles desenvolveram a trigonometria esférica. O campo da ciência que possibilitava cálculos diversos em triângulos finalmente permitiu medidas precisas de ângulos e distâncias na superfície da Terra. Muitas das funções trigonométricas, como seno, cosseno e tangente, são usadas tanto na trigonometria plana quanto na esférica. Um tratado de trigonometria escrito por Abu Abd Alá Muhammad bin Muad al-Jayani, que viveu de 989 a 1079, foi chamado de Livro dos Arcos Desconhecidos de uma Esfera. Ao contrário de trabalhos anteriores, Al-Jayani baseou seus escritos apenas em trigonometria pura, em vez de incorporar a trigonometria em um tratado sobre astronomia. Os estudiosos entenderam a diferença fundamental entre a trigonometria de uma superfície plana e de uma esfera. Ou seja, distâncias e linhas em uma esfera não são retas. Em vez de a menor distância entre dois pontos ser representada por uma linha reta, como ocorre no plano, na esfera, um arco de um círculo representa a menor distância. Uma das formas principais na geometria esférica é o círculo máximo. É um círculo que fica sobre a superfície de uma esfera, tem o mesmo diâmetro da esfera e a divide em dois hemisférios iguais. Um círculo máximo tem o mesmo centro da esfera onde ele se encontra. A menor distância entre duas cidades situadas ao longo de um círculo máximo pode ser encontrada no arco deste círculo. Seções de círculos máximos podem formar triângulos esféricos, nos quais os ângulos internos somam mais de 180 graus. A diferença de formato e tamanho entre triângulos planos e esféricos significa que muitas das fórmulas e regras não se aplicam ou são diferentes. A lei dos senos é similar nos dois casos. As distâncias na trigonometria esférica podem ser medidas em graus. Usa-se o ângulo que o arco forma com o centro da esfera para medir a distância. Este exemplo usa a lei esférica do seno para calcular a direção de Meca a partir de Córdoba. Esta lei determina que a razão entre o seno de um ângulo e o seno do seu lado oposto é a mesma para todos os lados do triângulo. Isso ajuda a descobrir o valor de diferentes partes do triângulo com apenas algumas pistas. Na verdade, é exatamente assim que os pontos da superfície da Terra são medidos. Longitude e latitude medem em graus a distância de um ponto a partir do meridiano principal e da linha do Equador, respectivamente. Com isso, é possível encontrar a direção de Meca apenas sabendo a longitude e a latitude da cidade. Para determinar a direção de Córdoba em relação a Meca, primeiro vamos encontrar sua longitude e latitude. Córdoba está localizada a 5 graus oeste e 38 graus norte. As coordenadas relacionam-se ao Equador para a latitude e ao meridiano principal para a longitude. Já Meca está localizada a 39 graus leste e 21 graus norte. O próximo passo é fazer o diagrama do triângulo esférico formado entre as cidades e o Polo Norte. Identificar os ângulos e lados é importante. Agora é possível determinar as partes conhecidas e desconhecidas do triângulo. As latitudes das cidades são B e C.
Como a latitude é medida em graus a partir do Equador, subtrai-se a latitude de cada cidade de 90 graus para se encontrar a distância angular até o Polo Norte. Então, B é igual a 90 menos 21, ou 69. E C é igual a 90 menos 38, ou 52. O ângulo do Polo Norte, ou A, é igual à diferença em longitude entre as cidades. Como as duas cidades estão no mesmo lado em relação ao meridiano principal, somamos as longitudes para obter o ângulo total. 5 graus mais 39 graus é igual a 44 graus. No entanto, para usar a lei dos senos, é preciso conhecer um ângulo proporcional ao seu lado oposto. Sabemos o valor de dois lados e de um ângulo, mas não temos um ângulo proporcional ao seu lado oposto. O lado mais fácil de se achar é o A, a distância entre as duas cidades. Convertemos a distância calculada de Córdoba a Meca, que é de 4.611 quilômetros, para uma distância angular. Primeiro, convertemos 4.611 quilômetros em uma fração da circunferência da Terra. Dividindo 4.611 por 40.074 quilômetros, temos 0,115, ou 11,5% da circunferência da Terra, que também é a porcentagem da distância angular total da esfera. Agora vamos multiplicar 360 graus por 0,115 para descobrir que a distância angular é cerca de 41 graus. Este valor de A é igual ao valor do ângulo do lado oposto, ou o ângulo formado no Polo Norte. Agora já podemos aplicar a equação da lei dos senos. O seno de B dividido pelo seno de seu lado oposto é igual ao seno de A dividido pelo seno de seu lado oposto. Então colocamos os valores conhecidos para encontrar B, o ângulo de Córdoba para Meca, em relação ao Polo Norte. Precisamos calcular todos os senos e usar a função inversa do seno para achar B, um ângulo de aproximadamente 79 graus. Como o ângulo de Córdoba a Meca pode ser menor do que 90 graus? A resposta, que é uma prova do conhecimento dos mouros, é a de que o valor de cada seno corresponde a dois ângulos. Se um dado ângulo x é menor do que 90 graus, então o outro ângulo é 180 menos x e, portanto, mais de 90 graus. Assim, para descobrir o seno do outro ângulo, simplesmente subtraímos 78,7 de 180, o que é igual a 101,3 graus. Agora vamos interpretar a resposta para entender os resultados. As linhas que saem de Córdoba até o Polo Norte e até Meca formam um ângulo B. Usando uma bússola para encontrar o Polo Norte e girando 101 graus em sentido horário, você estará virado para Meca. A trigonometria esférica avançaria ainda mais até formar as bases da navegação em terra, no mar e no espaço. O que era apenas um método para ajudar os muçulmanos a praticar sua fé, passaria a desempenhar um enorme papel no mundo. De uma região sem muita importância no Império Muçulmano, surgiu um grande progresso para a ciência, a matemática e a arte, vindo de centros de ensino mais modernos e avançados do que em qualquer parte da Europa. Os mouros chegaram como conquistadores, mas permaneceram na Andaluzia como libertadores. Enquanto a Europa passava por um vazio de ideias e inovações durante a Idade Média, as cidades de Córdoba, Sevilha, Toledo e outras na região da Andaluzia eram centros de ensino, arte e cultura. Mas assim como as civilizações anteriores, o Império Muçulmano em Andaluzia tombou. Embora muçulmanos, judeus e católicos vivessem em relativa paz, uma família estava obcecada pela ideia do domínio do catolicismo. Em 1469, Fernando de Aragão e Isabel de Castela casaram-se, unindo os destinos de seus reinos. A reconquista de Granada tornou-se uma cruzada religiosa para o casal. Em 1482, o exército de Fernando atacou com pequenos grupos de homens protegidos pela escuridão. Pela manhã, 1000 mouros haviam morrido e milhares haviam sido capturados. O exército católico destruiu tudo em seu caminho, exceto as mesquitas árabes, que Isabel transformou em igrejas católicas. 3 anos mais tarde, o rei Fernando invadiu Ronda, um forte em Granada Ocidental. Ele combinou ataques por terra e mar e bloqueou as rotas de suprimentos dos mouros, fazendo com que o povo se rendesse.
E quando veio o golpe final em 1492 em Granada, uma rainha e um rei cristãos governavam a Espanha novamente. O fim do Islã na Espanha não veio com a rendição de Granada, mas a Andaluzia começou a se enfraquecer diante do fortalecimento do poder militar no norte cristão. Em poucas centenas de anos, os muçulmanos e o Islã desapareceram completamente da Espanha. Mas o conhecimento reunido, preservado e compartilhado abriu caminho pela Europa, disseminando novos pensamentos e fazendo surgir uma nova era de ouro com as grandes navegações. Os mouros transformaram seu mundo e criaram as bases do nosso ao simplesmente resolver um problema prático com matemática. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como o Islã aplicava a matemática em suas práticas diárias? Como os mouros usaram a trigonometria em sua arte design? Tente isso. Usando longitude e latitude, calcule a direção e a distância entre a sua cidade e o Polo Norte. Sydney, na Austrália, e Paris, na França. Esperamos que você tenha gostado de mais este episódio de Discovery na Escola. Se quiser aprender mais, visite os links indicados.